Oi, oi, gente. Faz tempo que eu não entro aqui, hein? Ao vivo no meu Insta. Oi, filha. Minha filha que em breve vai estar aqui, se Deus quiser, nem quero falar muito. Oi, Sheila. Oi, mãe. Que gostoso poder estar aqui ao vivo no meu Instagram de novo. O tempo vai passando, a gente nem sente, né? Mas faz tempo que eu não faço um ao vivo aqui, né? Com tantas lives em outras redes e tantas coisas acontecendo. E as festas judaicas no meio, né? Mas, e aí, estamos aí, nada melhor do que o Rabino Gurari para recomeçar minhas lives aqui no meu Insta. Que vão diminuir, né? Mas tem muita coisa nova chegando aí no pedaço que eu vou anunciar mais tarde um pouquinho. E enquanto o Rabino não entra, não chega, vocês estão chegando, eu aproveito para adiantar que hoje nós vamos falar sobre tudo que tem relação a um casamento feliz. Tudo é tudo mesmo, né? Eu combinei aqui com o Rabino que que eu ia ter liberdade aqui pra gente. Oi, Dorinha, que saudades! Ia ter liberdade aqui pra gente conversar sobre tudo que diz respeito a um casamento feliz, né? Oi, Marjorie. Saudades também, gente. Ai, eu fico sentindo falta de estar por aqui, mas às vezes é bom, né? Fazer mais espaçado, que o pessoal dá um pouquinho mais de valor. Ai, e aquela campanha do fundo de bolsas realmente me ocupou bastante. Obrigada. Foi uma live aí que reverberou bastante na minha vida. A campanha também, né? Oi, Nádia, sabia que você ia estar aí, tava te esperando. Agora só falta o Rabino. Cadê o Rabino? Deixa eu ver se ele já entrou aqui, porque tem um monte de gente entrando. Rabino, Sheila ainda não entrou. Não entrou? Ainda não. Vamos esperar mais um pouco. Oi, Denise. Todo mundo quer a pílula da felicidade, a pílula da felicidade no casamento, a pílula da felicidade na vida, a pílula do sucesso na carreira, a pílula da beleza. E, gente, não tem nada sem esforço, né? Assim, não tem milagre. Nós vamos trazer aqui o olhar da Cabala, insights da Cabala, um pouco de sabedoria milenar, né, no que diz respeito a esse desafio grande que é o relacionamento entre um casal. Mas eu tenho certeza que não vai ser falado aqui nenhuma novidade, nada que a gente não saiba, mas é importante a gente se inspirar, escutar as palavras certas. Obrigada, mãe. Minha mãe escreveu que eu tô linda. É, mãe. Enfim, acho que com certeza sempre acrescenta, traz uma consciência maior, sensibiliza a gente para alguns temas dentro do casamento, né? E é mesmo quem tá casado aí 20, 30, aliás, ao contrário, né? Quem tá casado já 20, 30 anos é que sente o desafio bater a porta com mais força, né? Se bem que hoje em dia muitos casais recém-casados, o recém-casado ele tem diferentes desafios, né, de quem tá casado há mais tempo. E às vezes se desesperam, né, e tomam atitudes assim meio impulsivas num casamento. Ai, é uma pena que, ó, o Rabino entrou, já vou chamar o Rabino pra gente não perder tempo, que o assunto é importante. Começar o ano judaico falando sobre... Oi, Rabino! Tudo bem? Tudo bem, melhor agora, Rabino. Quando eu vejo o Graças a Rabino... Deus. Hoje já Demora-se cinco acordamos... minutos. Como? Sempre me demora assim 5 minutos a mais para aprender como entrar. Eu vou começar a entrar 5 minutos depois, para a gente não perder esse tempo. Mas, peraí que meu marido vai ajeitar minha câmera, para variar, eu nunca acerto também. Hoje acordamos com o Rabino. Rabino, hoje de manhã, a primeira coisa que a gente fez foi entrar na sua live de manhã, para já receber uma inspiração aí. A gente adora acompanhar o Rabino. Obrigado. Mas Shana Tová, Rabino.
Não tem tema melhor para a gente começar o ano de 5.781, Ano Novo Judaico, falando sobre o alicerce do que é a continuação, né? Sem casamento não existe filhos, não existe família, né? Então, a relação do casal é a base de tudo. E, como eu estava falando antes do Rabino entrar, estava aqui enrolando um pouco para o Rabino entrar, eu estava falando que hoje as pessoas elas querem a pílula para tudo, né? A pílula da felicidade, a pílula do sucesso na carreira, a pílula do casamento feliz, a pílula da beleza, né? Uma pílula e acabou. E não é assim, né? A gente sabe, tudo exige muito esforço, muita dedicação. Mas a gente vai falar de muitas coisas hoje relacionadas ao casamento e eu queria começar perguntando para o Rabino, pelo olhar da Cabala, como é que se define o casamento? Porque casamento tem uma definição, né? Casamento é a união entre duas pessoas que se amam e querem sei lá o quê. Como é que a Cabala define o casamento? Casamento é hoje já uma definição tão deturpada, perturbada, tão confusa na sociedade, já tão desacreditado, né? A instituição casamento hoje está muito desacreditada na sociedade. Qual a definição do casamento pelo olhar da Cabala, Rabino? Uau, que pergunta! Agora, não é uma pergunta fácil a responder, porque a resposta não é direta. E eu vou me explicar um pouco. O casamento hoje realmente se tornou algo difícil para as pessoas até para ouvir. Foi tanto escrito e tantas ideias. E cada um com um approach diferente, e cada um repete o que o outro falou, mas de uma maneira diferente, que no fim está todo mundo confuso. Mas a estatística mostra que menos de 50% nos Estados Unidos, porque aqui não sei como que funciona a estatística, mas nos Estados Unidos, onde realmente tem números, menos de 50% hoje estão casando. Ou seja, uma grande parte da população, casamento não atrai mais. A ideia não está mais na moda, não vende mais. E antes temos que entender o que está acontecendo com nós. Por que casamento se tornou algo que as pessoas acham que é impossível alcançar um casamento feliz. As pessoas desistem antes de mais nada. Acham que é um mito, não tem gente feliz no casamento. Isso aqui é coisa que está escrito. E muitos casam porque está escrito na Bíblia. Mas, Rabino, deixa eu falar, só interrompendo, sim? Tem muita gente que acha que não existe casamento feliz no primeiro casamento. Depois, no segundo, já pode ser, talvez. Na realidade, muitas pessoas acham assim, e eu realmente espero que o segundo casamento eles vão finalmente achar felicidade, e tem que ser assim. Mas a estatística não é bem assim. Se nós vamos olhar a estatística de segundos casamentos, não é tão, vamos dizer, que segundo sempre dá certo. Precisa muito desempenho de todos. Talvez aprenderam do primeiro o que vai fazer o segundo funcionar, mas de qualquer maneira, em termos gerais, a organização é o seguinte, a entidade de casamento está num grande perigo hoje. E o que está acontecendo conosco é algo que era tão básico, que todo mundo acharam que é mil maravilhas. O que é mais bonito de ver um casal feliz, romântico, tá, tudo aqui está cheio de sorriso, não poderia ser melhor. E de repente estão todo mundo duvidando se isso aqui é funcional. Aonde que nós erramos hoje, com toda essa modernidade que tem, e qual que é a solução para isso? E é interessante, quando pegamos até nos sites religiosos, eu não vou muito longe, se entra no COL Live Chabad, Chabad.org, que até tem tradução em português, Chabad.org, Brasil. Eu simplesmente entrei para ver marriage, casamento, nada mais. É mais de 30 psicólogos que oferecem sugestões. O que é fazer se o marido não ajuda? O que é fazer se o marido não dedica tempo para conversar? Se a mulher sempre está atrasada? Se ela é muito emocional, ela fala demais, ela não tem paciência. E assim, e a sogra? E problemas financeiros? Como gastar dinheiro? E o cachorro também atrapalha. No fim, tantas dificuldades e cada vez
Tem um outro psicólogo que ele começa desde o início, saiba o seguinte, jamais que Deus ia pedir alguma coisa ao ser humano que é impossível para resolver. Casamento é uma coisa sagrada. E é todo aquele que nós sabemos. E chega no fim, precisa mais um psicólogo para começar tudo de novo. Isso eu estou falando até nos sites religiosos, onde que o casamento deveria partir de um princípio que é um mandamento de Deus, mas mesmo assim é muito dificuldade. Quando saímos um pouco do mundo religioso, vamos pegar os livros do conhecido John Gray, Men Are From Mars, Women Are From Venus, Men Are Shoreline, Women Are do Bnei Brak, ou seja, cada um tem outra origem, entende as coisas diferentes. Um livro inteiro para nós dizer que é falta da comunicação. Uau, isso é ótimo. E o livro inteiro para nos ensinar como falar. Se pega o livro do John Gray, é simplesmente, olha, fala assim e não fala isso. Ou seja, o cara tem que andar com o manual no bolso e falar, como que eu vou falar com minha mulher? Fala assim. Obviamente, o resultado disso, eu não vejo como que isso vai funcionar no dia a dia, porque falamos quem que nós somos. Agora, nos Estados Unidos tinha um cara chamado Gary Chapman. Ele escreveu um livro, Five Love Languages, 5 línguas diferentes do amor, que muitas vezes o marido acha que comprando um presente, isso que vai agradar a esposa dele, mas ela não quer o presente, ela quer quality time, tempo com qualidade que ele vai... Eles criam um conceito chamado Five Love Languages. E é interessante que os rabinos, se sobra tempo, hoje até vou voltar para a explicação antes de Yom Kippur, que os rabinos pegaram esse conceito desse Gary Chapman e eles fizeram disso aqui um discurso para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós também que casamos com Deus, temos que mostrar o nosso amor para Deus em 5 materiais. Um assunto sensacional, emocional, é romântico. Nós temos um romance com Deus. Ótimo. Mas será que isso funciona? Será que são essas dicas que vão resolver? Vai ensinar o marido que não sabe o que significa designar tempo para sua esposa, falar, olha, saiba o seguinte, aqui tem 5. Olha à noite e passa pelo teu checklist. Quantos desses 5 você fez? Mas, Rabino, eu vou interromper aqui e trazer uma pergunta provocativa, né? Essa coisa do tempo qualitativo, né, de um ajudar o outro, não é a consequência de uma relação saudável? Porque, na verdade, o que acontece? Muitas vezes o marido ou a esposa se afastam um do outro porque a conversa é sempre pesada, o ambiente já ficou chato. Quando os filhos, né? Muitos culpam os filhos pelo término de casamento, né? Porque aí veio o filho, não deu mais atenção, e o trabalho come tempo, mas não é uma questão de ser uma consequência. Eu queria olhar um pouquinho para a causa. O que causa esse afastamento? Não é só a comunicação. Acho que as pessoas talvez enjoam um pouquinho, ou não tem... As pessoas, hoje, quando eu publiquei, né, nas redes sociais sobre a nossa live, muitas pessoas que já estão casadas há muito tempo responderam, não precisa nem de live. O segredo para o casamento feliz é paciência. Mas eu, Estela, quero trazer essa pergunta assim. Tudo isso que as pessoas acham que é a causa do término de um casamento, no meu olhar, é a consequência, não é a causa. Se a gente olhar a causa, pelo olhar da Cabala e pela experiência que o Rabino tem, qual a causa do distanciamento de um casal? Onde começa o distanciamento de um casal? Muito bem, muito bem. Agora, você está me ajudando para formar aqui a ideia. Por quê? O que eu estou mostrando até agora? Que tudo que nós vimos, 5 linguagens do love e amor, todos aqueles conceitos que tem no Chabad Or, conselhos enormes como manter o casamento feliz, e Men Are From Mars e Women For Women, todas as sugestões, eu acho que vão ser difíceis. Eu não quero dizer, Deus nos livre, que as pessoas se esforçaram e cada um tem uma boa intenção e talvez ajuda uma fatia das pessoas. Mas são todas consequências. E você sabe o que se me lembra? Nós estamos numa época entre Ano Novo, Rosh Hashanah e Yom Kippur,
dia do perdão, e a gente precisa procurar motivos para ficar um pouco mais alegre. Agora vem uma história que vai nos iluminar por que não está funcionando o assunto. Quando chegaram os imigrantes da Polônia e da Rússia após a Segunda Guerra Mundial, para receber a cidadania, eles precisavam ir e fazer aquele juramento, eles precisavam responder algumas perguntas. A maioria dessas pessoas era um pouco daquele que teu pai me lembra, daquele grupo. Sabe, pessoas que falam Yiddish, não sabiam falar inglês, não sabiam nada dos Estados Unidos, vivem um pouco na outra realidade e ficaram com muito medo como que eles vão responder às perguntas. Pegaram um Yehudi, um Id, e começaram a me ensinar. Ele fala, não fica nervoso, são apenas algumas perguntas que você tem que responder. Ele sempre faz as mesmas perguntas, memoriza as perguntas e as respostas, tudo vai dar certo. Eles vão te perguntar como se chamou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Eu falei, como se chamou? George Washington. Lembra? George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Muito bem. Depois vão te perguntar, e quantos states tem nos Estados Unidos? Você vai responder 51. Depois vão te perguntar quantos filhos você tem. Responde, quantos você tem? 5. Responde 5. Depois vão te falar que você tem pai e mãe. Responde sim. Vão perguntar se estão vivos. Responde sim. Isso segue, isso é só isso que eles perguntam. Ele, George Washington, finalmente chegou o dia, está lá, um judeu com barba, polonês, não entende nada, mas ele escuta. Perguntar para ele, me diga o seguinte, e como, primeira pergunta era como que ele se chama, mas o que ele ouviu? Como se chamou o primeiro presidente dos Estados Unidos? Ele responde, Moshe Weiss. Moshe Weiss é o primeiro. Uau! E me diga o seguinte, quantos filhos você tem? 51. E quantos states tem nos Estados Unidos? 5. E me diga, teu pai, ambos teus pais estão vivos? Ele falou, sim. Agora o juiz lhe pergunta, e me diga o seguinte, quem é mais mexendo os dois? No fim, quando alguém memoriza e ele procura a prática, o que falar, o que não falar, como comportar, isso nunca dá certo. Porque o que é o segredo do casamento segundo a Kabbalah? Agora vamos chegar. Eu tenho que desmontar todo esse sortimento das ideias que estão voando, que tantos livros estão sendo vendidos, porque não é por aqui. Para ter um casamento feliz, precisa ser um mente. Uma palavra. Eu nem sei como traduzir a palavra mente em português, mas tem que ser... Não, esse é o desafio, mas precisa ser gente. Precisa ser um ser humano. Ser humano. Né? Acho que para tudo na vida, mas realmente, no casamento, ser gente. Ser gente. Okay. Agora, o que significa ser gente? Em primeiro lugar, amar o próximo que você ama você. Não estou falando nem da tua esposa, eu estou falando o seguinte, mesmo outra pessoa, amar uma outra pessoa. Uma pessoa que está abatido, está depressivo, está melancólico, ele é incapaz de amar. Isso é ponto fundamental. E isso tem uma prova na Bíblia. Quando José encontrou os prisioneiros, ele falou para eles, vocês hoje estão tristes. O que ele esperou? Que prisioneiros vão ficar felizes? Mas José era capaz de detectar que mesmo na prisão do Egito, vocês hoje são pior do que ontem. Isso mostrou a grandeza dele, que se tivesse ele depressivo também, a última coisa que uma pessoa depressiva é capaz de fazer é se dedicar à dificuldade de uma outra pessoa, ou à necessidade. Ele está preocupado consigo. E isso é fundamental no Kabbalah. Se você quer amar, a Bíblia diz, ama o próximo que nem você, com certeza a tua esposa você tem que amar mais do que você, segundo Maimônides. Você é capaz de fazer isso se você se ama. Se você se odeia, se você não acha sentido na tua vida, se você acha que você não serve, você não presta, você não vai amar a tua esposa como se deve. Tanto faz o homem para a mulher ou mulher para o marido. Igual. Eu estou falando, aqui eu tenho que fazer um pequeno parênteses. Eu sempre culpo os homens, isso é pela tendência. Eu tenho 4 filhas e por isso já... Okay. Agora, eu acho o seguinte, o que é mais importante no casamento é começar a ter uma pessoa equilibrada
um mês. Agora vamos poder começar a ver os detalhes. Mas se a pessoa ela está perdida no mundo do espaço, tem sem rumo na vida, ele está procurando casamento, quem sabe o casamento vai resolver suas dificuldades, Isso. ele vai ter um problema enorme, não vai ter um casamento feliz. Esse é o grande. Eu acho que esse é o primeiro ponto, Rabino. As pessoas acham que o casamento vai resolver os problemas da vida dela. Acham que é o casamento que vai trazer uma solução. O casamento traz mais novos problemas, só isso. E aquela expectativa de que você, a partir do momento que está casado, você vai receber. Meu marido tem obrigações comigo, eu não vou mais estar sozinho, ou minha esposa vai me servir, ela tem que servir o jantar, eu tenho que trazer o dinheiro e sustentar. Cada um entra. Isso mesmo, a Pétria Chaves aqui falando, participando aqui com a gente. Muita gente acha que o casamento vai salvar a vida. Tem aquela piadinha, né? O casamento não é tão bom quanto o solteiro pensa, não é tão ruim quanto o casado fala. Tem uma piadinha assim, né? Eu não lembro ela direito. Mas, realmente, muitas pessoas acham que o casamento é a salvação. A conexão do Rabino ficou ruim, espero que ele não caia. Agora, tá ruim? Tá, ficou um pouquinho ruim, Rabino? Não, eu estou te vendo bem. Mas eu não estou te vendo bem, mas tudo bem. Se as pessoas estão vendo, ver se o Frank ali tá tudo bem aí, Frank? Mais ou menos, né? Mas vamos embora. Então, vamos lá. A Dorinha Volak falando sobre a falta de respeito, isso é um tema importante. Mas, enfim, Rabino, essa expectativa de que o casamento vai... Vamos falar da falta de respeito, né? Quando acaba. Essa ilusão de que o casamento vai resolver os problemas da vida da pessoa, né? A pessoa já entra com as expectativas erradas, não? Certo. Mas eu acho que antes das expectativas, eu vou pegar um lado do casamento. Deus criou o ser humano de tal forma que ele está, vamos repetir aquilo que sempre falamos, ele foi criado na imagem de Deus. E o sentimento e a emoção mais forte que ele tem é bondade. Deus criou o mundo com bondade, o ser humano, se ele está equilibrado, se ele está bem consigo, vai praticar o bem. Ele é altruísta, ele está bem, ele leva a vida com alegria, ele não se pega nos detalhes besteiras, ele vê o bem em toda e qualquer situação. Isso é uma pessoa saudável espiritualmente. E uma pessoa assim dá para ver um assunto interessante. E eu sempre olhei nisso aqui, isso mudou um pouco a forma que eu enxerguei dificuldades entre marido e mulher. O Rav Zevin, ele era muito grande em Jerusalém, ele fez aquela enciclopédia sobre o Talmud, ele escreve uma ideia, que muitas vezes se vê um casal onde as pessoas conheceram aquela mulher, aquela menina, meu Deus do céu, quando ela abre a boca, cai de perto. Ela grita, ela manda, ela tem opinião sobre tudo, ela não escuta o que se fala com ela, ela é aquele, que se chama tough. Ela é uma durona, tá certo? E é a opinião dela e ela não escuta. E ela casou com alguém que não tem toda essa força. Mas é uma pessoa intelectual, ele mede suas palavras, ele não fala demais. E ele é uma pessoa para suportar uma mulher loud, daquele estilo que quando ela entra em algum lugar só se escuta a voz dela. Mas passa algum tempo, nós vamos ver uma coisa interessante. O marido ele começa a se orgulhar dessas atitudes da esposa dela. Fala, você sabe, se não tivesse pela boca dela, pelas atitudes dela, pela força que ela tem, eu não ia ser quem que eu sou. Ela tem força. E é a força dela que está levando o nosso casamento para frente. Isso é virtude. Vou chorar, Rabino, já. Estou chorando já quase. Agora, ela vai falar o seguinte, não me importa o que as pessoas acham, porque as pessoas sabem dela. Ela é uma ótima pessoa. É uma boa pessoa, ela é verdadeira, por isso ela não aceita blefe. E ela não se importa, ela não é o tipo de pessoa que aceita opiniões de todo mundo. Ela sabe que está. E ela luta pela nossa família. Olha como que ele cuida da minha saúde. Olha que ele cuida de mim. Olha como que está dedicada. E fala isso aqui da forma dela, mas a forma dela que vence. Isso que precisamos. O mundo está precisando de gente que nem Trump, pessoas que não têm medo de falar a verdade. E realmente ele é o estilo masculino, aqui que se fala hoje no outro. Ele realmente, ele mata. E ela realmente,
Ou seja, ele acaba aquilo que os outros veem um defeito, ele vê como uma virtude. Por quê? Amor. Quando você ama uma pessoa, não tem defeito. Não tem. É interessante, quando olhamos no Talmud, isso virou lei. Virou lei. O Talmud diz o seguinte: você pode divorciar tua esposa se você encontrou alguém mais bonita do que tua esposa. Assim diz o Talmud. Uau! Será que o Talmud quis falar isso aqui? Ele vai acabar com qualquer casamento? Sempre ele vai achar uma menina de 18 anos que é mais bonita que sua mulher de 50, e daí vai divorciar. Isso é uma receita talmúdica. Mas a resposta é bem aqui. Se você encontra alguém mais bonita do que tua esposa, você é um cara problemático. Você está com tua esposa há 30 anos. Será que você não conseguiu ver o bem dela? Você não conseguiu ver a virtude dela? E todos os defeitos já deveriam, nesse tempo, se tornar virtudes. Agora, isso aqui não é tão afastado da realidade. Isso é a realidade. Mas para poder enxergar isso aqui, tem que ser um mente. Okay. Vamos lá, Rabino. Vamos lá. A Petra trouxe uma ideia interessante, né? Daquela ideia da alma gêmea, né? A alma gêmea é aquela pessoa que vai te completar em tudo. Então, a gente volta para aquela questão da expectativa de que o outro sempre tem que te prover alguma coisa para te completar. Isso é uma coisa. Outra coisa que a Dorinha falou sobre respeito, acho que o Rabino já respondeu e isso responde muitas perguntas. Porque um casamento começa a terminar, o começo do fim é a falta de respeito. Quando você ultrapassa aquela linha e você usa palavras ou tem atitudes grosseiras que realmente faltam respeito, você deixa de conseguir enxergar as virtudes do outro, né? E passa a desrespeitar a pessoa do outro. Mas quando o Rabino resume que ser mente é a base de tudo, já responde essa questão, né? Quer dizer, se você é mente, você vai respeitar as pessoas na rua e a sua mulher em casa e o seu marido em casa e vice-versa. Inclusive os filhos, né? Porque os pais acham que também podem falar de qualquer jeito com os filhos, mas isso é outra questão. Passando então um pouquinho essas questões que o Rabino já respondeu, só queria organizar aqui porque as pessoas trouxeram para a live, eu quero falar sobre uma outra questão, Rabino, muito importante. Eu acho que tem que ser mente, tem que ter respeito, tem que olhar o positivo no outro, enxergar as virtudes, né? Enxergar o que você ganha dentro dessa relação. Mas muitas vezes, com o tempo, o casamento deixa de ter uma parte que eu considero muito importante e quero que o Rabino fale sobre isso, que é a relação íntima, a relação sexual. Muitos vão deixando isso para trás e isso vai afastando o casal e vai deixando de ter aquela conexão que faz a diferença entre dois amigos, né? Entre sócios na empresa. Um casal tem que ter também essa relação íntima. Então, como é que o Rabino vê a influência da intimidade ou da falta de intimidade a dois no quarto como um divisor de águas num casamento feliz? Porque é uma pergunta bem sensível, principalmente quando está no live, tá certo? Onde que as pessoas, pela teor da pergunta, vamos até tentar ser o mais objetivo respondendo à pergunta. Ok. A vida íntima entre casal é sagrado. Eu não estou falando somente pelo ponto religioso, pela mitzvah, vamos falar. Eu estou falando pela forma que o casal se une. É interessante que em várias línguas a vida íntima entre o casal se chama to make love. Tá certo? É uma expressão do amor. Não é um departamento, vamos dizer o seguinte, desligado, que isso é necessário, fundamental. Isso faz parte do amor entre o casal. Agora, obviamente, na medida que o casal cresce no amor entre eles, a vida íntima deles deve crescer também. Assim que é o correto. Eles não ficam enjoados um do outro, porque o amor deles não é enjoado. Já que uma consequência do amor é o contrário. A vida íntima deles tem que aumentar na medida que eles vão progredir na vida. Se Deus nos livre, a vida íntima do casal
ela tem um outro aspecto, além de ser uma vida amorosa, que infelizmente nós somos hoje bombardeados de todos esses sites e todas essas maluquices que existem, que desliga a vida íntima de ser um ato amoroso, ela se torna um ato totalmente mexigna. Eu vou usar a palavra mexigna porque é a palavra correta, tá certo? Não tem outra Mexicana, palavra. em Yiddish, em português, é louca, é É loucura. onde que tudo funciona, onde que não há regra, onde que mais se inventa, as pessoas acham que se torna mais. Isso não é a vida íntima de um casal, porque a vida íntima do casal é uma expressão do amor delas. E isso cresce com o tempo, vira mais intenso, cria mais uma ligação entre eles, e eles crescem no amor e crescem na vida íntima deles também. Agora, Porém, Rabino, eu atendo muitas mulheres já há muitos anos no meu escritório e também casais, já atendi, hoje não mais, não dá, mas atendo pais, né? E vejo esse assunto sempre acontecendo nos grupos, nas redes sociais. Ele se tornou um tema muito central na relação de um casal no casamento, porque eu vejo mulheres que têm estratégias, e elas até compartilham entre elas estratégias de como fugir desse momento na hora que o marido chega em casa, né? Enfim, acaba que cada um cria a sua vida, cria a sua fonte de prazer, cria vínculos com outras atividades, e isso realmente, usando também os filhos de desculpa, né? Isso vai ficando muito para trás, muito. Eu acho que já não estamos falando de crescer, estamos falando de manter, de estar presente na vida do casal. E muitos casamentos acabam por aí, porque o casal ele simplesmente está junto em nome da sociedade, em nome das aparências, e a relação íntima não acontece. Então, eu entendo que o Rabino fala que é making love, né? Fazer amor, mas como incutir a responsabilidade do esforço em se manter isso vivo e aceso? Tem que ter esse esforço, porque tem que existir esse. Qual a importância disso? Ele não é só parte, ele pode realmente afastar totalmente o casal e o marido fica nervoso e a mulher se sente rejeitada. Existem mil sentimentos que entram nessa relação íntima. Eu queria que o Rabino, eu sei que queria ser objetivo e direto, eu estou insistindo porque eu lido com essa dinâmica problemática diariamente, né? Então, o que faz, Rabino, para que os casais tenham essa consciência da relevância dessa parte no casamento? vivemos numa época hoje do fast fix. Queremos soluções rápidas e na hora. Isso é a tecnologia, fast fix. Aqui não vai ter um fast fix. Eu vou me explicar por quê. Tem aquele livro dos 7 hábitos que tornam uma pessoa feliz. Tá certo? Que eu acho bárbaro aquele livro. Ali ele conta uma história que um amigo dele chegou para ele e falou para ele o seguinte, sabe, eu estou com minha esposa há 30 anos, eu acho que já deu. Sabe, hoje as pessoas vivem bastante tempo. A longevidade aumentou, a pessoa pode imaginar que ele vai viver 90 anos. Agora, quando ele chega nos 60, é verdadeiro midlife crisis. Antes era 40, hoje mudou para 60. Ele está nos 60, ele começa a pensar, vamos trocar uma de 50 para 2 de 25. Tá certo? Essa troca vai ser 2 de 25. Quem sabe? Isso vai me dar felicidade. Então, e aqui assim que funciona hoje a forma que as pessoas pensam. Agora, nosso amigo lá do John Gray, não é John Gray, esqueci o nome dele, dos 7 hábitos, ele fala, sabe, eu vou me separar da minha esposa. Então, por quê? Pensei que vocês estão tão felizes. Você sempre anda rindo um com o outro, mãos dadas. O que está errado com você? Olha, não ama ela mais. Está faltando amor na nossa vida. Não ama ela mais. Quando você não ama ela mais? Não. Acabou o amor da nossa vida. Isso é uma coisa que já era, não tem mais. Esgotou.
Ele responde, olha, se terminou o amor na tua vida, vou te dar uma boa sugestão. Começa a amar ela. Falei, como começa a amar? Não tem amor, começa a amar? O que é isso? Não, falou, começa a amar. E a outra não entendeu. Ele falou uma coisa que eu acho cabala pura. Aliás, Tânia, capítulo 3, da forma que eu entendo. Falou pelo seguinte, amar, não somos acostumados a traduzir a palavra amar como sentimento. Emoção. Triste, alegre, amar é uma dessas coisas que alguém está amado, está com sentimento. Mas amar também é um advérbio, é um ato, que nem andar. Se você vai investir em teu casamento, você vai fazer atos de amor. Atos de amor. Existe um conceito de atos de amor. Você vai começar a fazer atos, o sentimento vem vindo. O sentimento é o resultado do investimento. Hoje as pessoas estão querendo colher resultados, o cara está querendo voltar para a noite e encontrar a esposa dele totalmente imbecil. As coisas não funcionam assim. Ponto final. Não funciona. Para ter uma vida saudável é 24 horas por dia. É 24. Você não pode, durante o tempo que você está no teu negócio, esquecer que você tem uma mulher, esquecer que você tem filho, que você tem vida, e se dedicar para aquilo, depois volta para casa e começa a falar, e o que eu estou precisando dela? 1, 2, 3, não vai funcionar nem 5, 6, 7. Acabou. As coisas não vão funcionar dessa forma. Porque não funciona, não é assim que Deus nos criou. Mas duvido se tem alguém que a esposa vai sentir que ele está apaixonado com ela, tá certo? E durante o dia ligou para ela várias vezes, não esqueceu para 2 horas. Você precisa disso? Quem sabe hoje vamos sair para algum... Ele sabia como fazer isso aqui 30 anos antes. Será que ele já está gaga, ele esqueceu o que tem que fazer? Agora, duvido que ela vai ter que fugir da casa quando ele volta, tá certo? Mas ela está percebendo nele que ele está desligado. Já que está desligado, não é como ela. Ela não vai facilitar aonde que é difícil facilitar, tá certo? Isso é o quadro nosso de hoje. As pessoas não estão entendendo que o casamento tem que ser humano e tem que ter investimentos. Agora eu estou falando, não, estou falando sempre do lado do marido, mas eu não estou falando que as mulheres sempre estão com razão. Mas ambos, tanto o marido e a mulher, têm que investir no casamento, investir o tempo inteiro. E sempre falar que outra está certo, porque certo e errado no casamento não tem o mínimo de valor. Isso não importa quem está certo e está errado. Não tem por que discutir, não tem, nada tem substituir a felicidade de um casal. E isso. E o dinheiro, Rabino? Falamos já da relação íntima, falamos da comunicação, falamos do sermente. Quantos casamentos não acabam por causa de dinheiro? Como que o casal faz para ter uma relação saudável com o dinheiro? O que é meu, o que é dele é nosso, tem casais que entram em crise por causa de conta conjunta, ou meu marido não me deu cartão de crédito, ou o dinheiro hoje também acaba com a felicidade no casamento. Como a Cabala vê a influência do dinheiro na felicidade do casamento? Vamos tratar. O Rabino falou daquela mulher que fala as verdades. Sou eu, Rabino. Então, estamos aqui, vamos falar as verdades, né? Relação íntima, dinheiro. Essa é a verdade que a gente vê no dia a dia, né? Ok, agora eu vou dar um exemplo na vida como que isso funciona. A minha mãe ainda está viva, graças a Deus, 88 anos, mora em Nova York. Meu pai era uma pessoa super organizada. A minha mãe não tanto. Meu pai nos Estados Unidos, quando o talão de cheque é de graça, não, aqui se paga para cada cheque, nos Estados Unidos, o que meu pai fazia? Ele colocava um carbono, hoje não existe mais um carbono, mas ele colocava um carbono entre um cheque e outro, de tal forma que quando minha mãe faz um cheque, ia sair a cópia já para ele saber o que ele gastou, porque ele não ia manter a conta. E ele controlava todo cheque que ela gastou. E depois ele falou, por que você comprou isso? Poderia comprar outra coisa. No fim, assim que era a vida dela, e se deu bem. Quando eu casei, eu tinha um outro sistema. Eu falei para minha esposa, sabe, tudo que nós temos vai ficar na tua mão. Se eu preciso de 50 reais, você poderia me dar? E eu vivo super bem com isso.
eu acho a maior besteira de um casal discutir sobre isso. Para mim isso não tem o mínimo de importância. O que é o dinheiro? O dinheiro entre o casal é para ter, para ter ambos felizes, tá certo? E qual a diferença que faz? Que ele gastou um pouco mais? Qual o problema que eu tenho com isso? Gasta. Se tem, gasta. Se não tem, outro problema. Mas se tem, você vai gastar o que é meu? Eu não tenho nada que é meu. Eu, nessa casa de que moro, nada é meu. Tudo é nosso. Se eu preciso ser reais, vou pedir para ela. E não vejo problema nisso. Agora, eu acho que as pessoas que ficam presas com dinheiro, controlando tudo, não estão bem casadas. Não confia. São outros problemas. Isso é uma consequência. Dinheiro é uma consequência, não é a causa. A causa é que alguém não é mente aqui, ou talvez ambos não são mentes. Também acontece. Porque no casamento você precisa sempre um mente. Com um mente o negócio já funciona. Com outro se torna mente com o tempo. Agora, se ambos são mentes, ótimo. Agora, se nenhum é um mente, agora você tem uma terceira guerra mundial. Agora, precisa um mente pelo menos. E quando um é mente, dinheiro. O que é dinheiro? Nunca discuti sobre dinheiro, não acho importante esse assunto. Irrelevante. Rabino, quando o dinheiro acaba, né? A Dorinha falou uma frase aí boa, né? A necessidade entra por uma porta, o amor sai pela outra, né? Esse conceito de que o homem tem que sempre prover, ou enfim, temos que conviver numa sociedade onde precisamos ter um certo estilo de vida, um certo status. Muitas vezes, quando o dinheiro realmente aperta, quando não tem o dinheiro, né? Ela falou que é meu, que é dele é nosso, né? É isso. Mas enfim, quando o dinheiro não existe, muitos casamentos acabam. Por quê? Por que esses casamentos estavam atrelados a uma vida confortável, a momentos sem dificuldades? Onde que o casal perde o amor, ou a confiança, ou enfim, a conexão quando o dinheiro acaba? Porque o problema não é quando tem o problema quando tem dinheiro, mas tem muitos casamentos que a gente vê que terminam quando existe uma dificuldade financeira. E principalmente quando o homem fracassa. O fracasso do homem é um fracasso do casamento para muitas pessoas, para muitas mulheres. Agora, isso é uma boa pergunta, sabe? Porque a pergunta deveria ser, será que eles eram bem casados antes? O que segurou eles era o dinheiro? Vamos imaginar se o marido ia ficar doente. Tá certo? Ou ele ia cair no Alzheimer. Isso é motivo para se separar dele? Logo? Porque já não está servindo, está trazendo dinheiro. Por que o dinheiro é um fator tão importante? Ele é importante porque mesmo quando eram casados, tinham interesse. Ou seja, ela achou ele um verdadeiro schlimazel. Nem sei como falar o schlimazel é um cara que não tem muita sorte. Tá certo? Isso não tem tradução. Schlemazel não tem tradução mesmo, Rabino. Schlimazel significa um zero esquerdo. Vamos falar o seguinte. Ele é um zero esquerdo. Agora, mais vale a pena ficar com ele porque ele tem uma boa herança. O pai dele é rico e deixou por alguns milhões de dólares porque isso é conveniente. Mas será que isso é um casamento? Não acho. Não acho. Agora, que nem se fala hoje que o coronavírus estragou muitos casamentos. Não faz o mínimo sentido. Estraga, sabe por quê? Já estava estragado antes, agora está vendo a dificuldade. Ou seja, a dificuldade vira mais visível, vamos falar mais. Coronavírus, ou seja, quando o casal se encontra em casa junto o dia inteiro, isso é um problema? Eu não acho. Eu acho o contrário. As pessoas que estão bem casadas não podem esperar para o momento que eles viajam e ficam junto com a esposa um mês. Isso é uma vida boa. Ninguém que está bem casado vai sofrer que está o tempo inteiro com a esposa. Mas se alguém não está bem casado e estava fingindo como está casado, agora não dá para fingir mais. Então você não tem para onde fugir. Mas tudo isso aqui, esses tipos de problemas como o dinheiro, e idem a sogra e várias outras que entram nessa família, são problemas, são motivos para talvez explicar o fracasso do casamento. Mas
Voltamos para aquele, a pessoa tem que ser humilde, ela tem que saber que não tem nada melhor e nada mais a wording, aquele que realmente dá para a pessoa estrutura, dá para cada um do casal toda a alegria e prazer da vida é um casamento feliz. Pessoa diferente. Agora tem que valorizar. Eu quero fazer uma pergunta para o Rabino. Rabino, quando que uma pessoa... Porque o Rabino está falando que o casamento feliz exige investimento, né? A gente tem que investir e tem que olhar as virtudes enfim, tem que resgatar e pensar como você fazia antes, né? Voltar a fazer igual, né? Tudo isso são formas de você manter aquele casamento num nível de felicidade satisfatório. Mas quando que uma pessoa deve desistir do casamento? Porque pela Torá a separação ela existe, né? Ela é legítima, existe um gueto. Quando que você olha para o seu casamento e fala, realmente isso aqui é um problema, eu não tenho um casamento feliz, né? Porque a felicidade virou algo um pouco vago, né? A definição de felicidade. Então, o que é um casamento? A gente estava... O tema da nossa live é a felicidade no casamento, mas quando a pessoa pode ver que realmente acabou a felicidade no casamento, acabou o amor e pode desistir? Quando que realmente como a gente percebe que o amor acabou? Quando que a gente percebe que o amor acabou? Agora, vamos entender melhor a pergunta. Eu vou tentar explicar a pergunta de uma outra forma, porque... Ok. A pergunta é difícil. Eu tentei ser clara, mas acho que o Rabino entendeu o que eu quis dizer, né? Eu entendi, mas eu quero realmente averiguar. Eu acho o seguinte, quando o amor acaba, tá certo? Quando nós sabemos que é a hora de um divórcio, eu no papel do rabino, assim, acima dos 60 anos, é comum casais jovens, 40, 35, chegar para se aconselhar sobre o casamento. E após de ouvir que é quase sempre a mesma história, só que pequenas diferenças, mas a história é sempre a mesma. Acabou o amor entre nós. Eu sempre vou fazer a mesma pergunta, porque isso vai ser a pista sobre a qual vou poder ver se vale a pena construir ou qualquer. Eu pergunto, eu digo o seguinte, vocês perderam o amor entre vocês ou vocês nunca tiveram? Muitos casamentos começam mal. Ou a forma que eu vejo nunca começar. Por N motivo. Não começar. Os pais acharam que isso é bom, eles acharam que é bom. Achou que lembrou ela do pai dela, por isso ela não casou, se casou. Mas de qualquer maneira, se enganar. Vamos falar o seguinte, a pessoa se sente enganada. Começou a vida e logo percebeu que tem problemas. Mas antes de mais nada, passou um ano, já tem um filho. E depois tem uma outra. E a vida. E depois, ao final das contas, todo mundo fala, vale a pena tentar. Hoje todos os maridos são iguais. Você acha que você vai se livrar, você vai encontrar algo mais pior, você pode encontrar alguma coisa pior ainda. Começa todos aqueles argumentos, as pessoas começam... Encontrar uma coisa pior ainda. Começa a adiar a decisão, tá certo? Mas chega até 40 e não dá. Porque ele realmente piora, ou ela piora mais, e não tem base. Nesses casos, é muito difícil achar uma solução. Porque não adianta falar para ser humilde, porque já é. Mas muitas vezes tem uma situação diferente. Olha, quando nós casamos, a gente achou que nós somos, que nem falamos antes, almas gêmeas. Oh, eu ia voltar no termo almas gêmeas que a Pétria trouxe, eu quero que o Rabino fale. Continua essa fala e eu quero depois encerrar com essa ideia toda de almas gêmeas. Voltemos para almas gêmeas, isso. A pessoa, quando nós começamos, os primeiros 10 anos, era uma maravilha. Depois começou o declínio, começou problemas. E começa quando porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu me enganei. E quem sabe, talvez, entrou
algo no meio do caminho que tirou a atenção dele, nós não vamos elaborar sobre isso, é uma secretária, um amigo, e acontece essas coisas, para Deus nos ajudar para nós. E de repente nosso amor foi para o espaço, porque ninguém mais investiu nesse casamento, e agora chegamos num ponto que chegamos numa conclusão que talvez é melhor a gente se separar. Nesses casos, eu vou pegar, vou falar para olha, gente, vocês deram a solução. Vocês eram 10 anos felizes. Por quê? De onde que veio aquela felicidade? Porque vocês investiram, vocês estavam focados. Vocês deram valor um ao outro. Por isso o negócio funcionou. O negócio não, o casamento funcionou. Depois vocês se desviaram. Que tal vocês voltar a ser aquele que vocês já eram? Vocês conhecem o caminho. E você começa a construir. Você consegue, porque o amor não acabou. Se desviou. Isso é a regra. Agora, isso eu não vou dizer que sempre é assim, mas a grande maioria segue. Por isso, quando as pessoas falam amor acabou, não acabou. Nós terminamos ele, tá certo? Ele não acabou sozinho. Esgotou. Eu não tenho tanto amor que posso dar. Não é nada disso. Foi desviado e a atenção foi focada nos outros assuntos. Por isso, nós temos essa dificuldade. Por isso, é para começar a trabalhar, começar a fazer os investimentos, se torna um mente e o amor vai voltar. Maravilha, Rabino. Muita gente comentando aqui. Eu gostei dessa coisa do amor desviou. Claro que tudo que o Rabino está falando, gente, quando ele fala no masculino, ele já explicou no começo, né? Pode acontecer dos dois lados. A mulher pode... Tudo pode acontecer dos dois lados, né? Tem a mulher que começa a faltar o respeito. Tem gente perguntando aqui sobre traição, se a traição é motivo para terminar um casamento. A gente faz uma live sobre divórcio. Ok. Voltando só para a gente finalizar essa live sobre felicidade no casamento. Quando você vai decidir casar com alguém e escolher essa pessoa, porque o casamento feliz começa na escolha dessa pessoa. Quando você percebe que essa pessoa é a sua alma gêmea, se existe alma gêmea, como você, porque é com a sua escolha que faz do seu casamento um casamento feliz. O que a pessoa precisa enxergar na hora de escolher a pessoa certa? É a pergunta sobre qual quem tem a resposta vai se tornar um trilionário, tá certo? É a resposta que todo mundo está querendo. Como que eu posso ficar com toda certeza que não vou me arrepender, que isso é a pessoa que realmente é a minha alma gêmea, e isso que Deus está querendo de mim, quem está religioso, isso que a Kabbalah fala, como que eu posso saber? Deus nos criou de tal forma que o nosso cérebro domina o coração. Quando pessoas se encontram, se conhecem e vê que existe uma afinidade entre eles, e com o tempo essa afinidade cresce, eles começam a se entender. Se estão envolvidos também com respeito, aqui entra um ingrediente. Hoje, infelizmente, os encontros entre jovens, principalmente jovens, falta muito respeito entre eles em vários sentidos. Que isso estraga depois a base do casamento quando há respeito mútuo entre eles. Cada um valoriza o outro, cada um entende a grandeza do outro e cada um mostra, que nós falamos hoje, até um certo nível de paciência e tolerância perante a outra pessoa. Se vê quando se encontra como que a pessoa enxerga. Muitas pessoas, quando se encontram, eles têm uma maneira de contar todos os seus defeitos. Porque hoje tem que ser transparente, tem que mostrar a tua vulnerabilidade. Não é assim? Isso é psicologia moderna. Por isso, os rapazes se encontram, o rapaz e a moça se encontram, e ele começa a falar, sabe, eu vou te contar todos os pecados que eu fiz, todas as minhas falhas, e começa a falar... E ele está querendo ver se ele vai aceitar ele com todas essas falhas. Mas, de uma certa forma, eu não sou contra disso aqui. Não dessa forma que eu falei, que fica mais uma confissão de Yom Kippur do dia do perdão, mas em vez de ser dessa forma,
realmente mostrar quem que nós somos. Isso é importante de não enganar. E se uma pessoa, você vê que com quem que está falando aqui? Se é o marido falando, o marido não, ou seja, o pretendente falando com a moça, e ela fala, olha, não te preocupes disso aqui, eu não vejo isso aqui, como realmente não vejo nada, estou vendo que isso aqui, você é uma pessoa verdadeira, por isso você falou aquilo. Vejo, se ele vê isso aqui, ele vê essa aceitação, ele vê o sorriso, ele vê a calma aqui. Isso é super importante, para não vir nervosismo. Ele vê como que a conversa flui, como os interesses se juntam. E mais ainda, aqui vem algo que é fundamental nessa conversa. Ele vem como que o oposto lhe completa. E sobre isso que quero dedicar mais um segundinho. O versículo diz o seguinte, que quando alguém, ou seja, o versículo diz, por isso a pessoa sai da casa de seu pai e sua mãe, e ele vai pegar uma mulher que é contra ele. Assim diz o versículo, kenegdo. Kenegdo em hebraico significa ele vai pegar uma mulher que vai se opor, ele vai contra ele. O grande comentarista que é o Rashi teve muita dificuldade. Vai pegar uma mulher que é contra dele. Quem procura um inimigo na casa? Vai pegar uma mulher que vai contra ele. Só isso que ele precisa. Sofreu o dia inteiro com onde que ele trabalha com críticas não sempre tão construtivas, tá certo? E a volta para casa, ele tem uma mulher que começa a criticar ele de novo. Ela é contra ele, é uma inimiga. O Rashi, para resolver isso aqui, monta um esquema. Se ele merece, a mulher está do lado dele. Se ele não merece, ela vai contra. Baseada sobre o Talmud. Mas, se nós vamos olhar em vários outros comentários, encontramos uma explicação super importante. Muitas vezes o marido volta para casa, ele começa a contar a história. Você sabe o que tal pessoa falou? Ele realmente me ofendeu. Ele me falou o pior que tem. Ele me chamou disso. Ele me chamou de um nerd. Eu não sei o que mais. Ele me chamou de um cara que não presta. Tudo que ele sabe. E isso era na frente dos outros. Eu achei que isso foi ridículo o que ele fez comigo. Agora depende da atitude da esposa. Tem uma esposa que vai falar, e o que você fez? O que poderia fazer? Você não abriu a boca contra ela? Se eu lá, ela ia ouvir aquilo que ele nunca ouviu na vida dele. Eu ia contar pelos pecados dele, os pecados da mãe dele, do pai dele, da avó dele. Eu ia acabar com ele, que ele ia ter vergonha e sair na rua. Como que eu te ofendeu? E você é um verdadeiro idiota, que você consegue ouvir aquilo e ficar quieto. Agora, ela está do lado dele, claro, está defendendo ele, mas durante essa defesa acabou com ele, tá certo? Acabou com ele. Mas se a mulher dele é contra ele, o que chama contra? Fala para ele, realmente ele te ofendeu, mas você vai devagar. O que você falou com ele 3 semanas atrás? Você também falou uma asneira para ele. Tá certo? Ele te deu troca. Agora vai devagar, não esquenta. E afinal das contas, o que ele já te falou? Não é o fim do mundo. Não. Vai devagar. Vai comer alguma coisa, esquece do assunto. Você está, aparentemente, está contra ele. Mas salvou a vida dele. Tá certo? Muito bom. Rabino. Isso. Por isso, para concluir o raciocínio é o seguinte, quando a pessoa se encontra, quero saber quem que é o casal, uma pessoa que realmente procura teu bem, também te ama. Por isso, não sempre que ele vai te badelar assim, vai falar tudo que você quer, mas vamos em frente, ou seja, uma mulher que fala para ele, nós vamos conseguir, e nosso amor vai crescer. Muito bonito, Rabino. Rabino, eu quero deixar registrado aqui que eu fico muito orgulhosa que você foi o Rabino que a gente escolheu para fazer o nosso casamento, o meu e do Frank. Acho que hoje o mundo entende melhor porque eu fiz questão que o Rabino Gurari fizesse nosso casamento. Foi um casamento, foi e é um casamento Bessimcha. Bessimcha, com certeza, graças a Deus. E eu devo isso também a sua receptividade quando a gente foi te procurar, você nem conhecia a gente, e eu fico muito satisfeita. Está acabando a nossa live, muito obrigada, Rabino vai cortar aqui, foi maravilhoso, gente, Gmar Hatima Tová, um bom Yom Kippur, Rabino Shana Tová, muito obrigada por essa live.
Gmar Hatimah Tová para todos nós. E vamos em frente que vamos conseguir. Amém. Ai.